Graça e paz, bom dia. Espero que seu dia tenha começado muito bem, assim como o meu começou muito bem. Então vamos orar? Mas antes, hoje estou aqui para falar sobre o poder da oração. E aí, meu irmão, você ainda está acreditando em oração poderosa? Minha irmã, não existe pessoa que tenha oração mais poderosa do que a tua. Se tem alguém que prega para você que existe oração poderosa, a oração do irmão tal é uma oração de poder. Eu vou lá na irmã tal porque a oração dela é de poder. Eu vou no irmão tal porque o pastor tal, o profeta tal, a oração dele é de poder. Não, irmão, não existe isso, tá? O que existe é orações constantes. É isso que o Senhor quer de nós, que as nossas orações sejam constantes e sejam orações em concordância. Todos os dias eu tenho colocado ali para vocês as orações e peço que vocês concordem comigo nessa oração, né? Eu tenho citado o nome de vocês que estão com o nome enrolado neste caderno. Eu falei que estava devendo para vocês uma live, né? Mas eu não gosto de fazer live, então eu vou gravar aqui, ó. Tá vendo esse caderno aqui? Irmão, um caderninho rosa, você tem um caderninho rosa de oração, seus nomes estão aqui nesse caderno de oração. Por quê? Quando eu comecei esse ministério, que o Senhor me mandou começar esse ministério, eu tinha esse grupo de oração. Todo grupo que eu participo, eu tenho sempre um ministério de oração, sempre, sempre, sempre. Não vou nem falar com você quantos anos eu tenho de conversão para você não descobrir a minha idade também. Eu já até falei com a minha idade, né? Então, o Senhor falou comigo assim: leve esse ministério para o Instagram e compre um caderno rosa e coloque ali o nome de todas as pessoas. E aí eu fui sair para procurar esse caderno rosa. E eu falei assim: Senhor, depois que eu comprei, que eu não consegui comprar o caderno rosa, eu falei: Senhor, mas eu não estou conseguindo comprar o caderno rosa. Ele falou: então encape como sendo um caderno rosa. Peguei, encapei. E aí fiz esse caderninho rosa aqui tão bonitinho. Aí o Senhor, e ele já tá enchendo, daqui a pouco eu vou ter que comprar outro. E aí eu fico assim: Senhor, mas por que o caderno tem que ser rosa? Me responde essa curiosidade, Jesus. Porque eu aprendi hoje com Jesus, gente, assim, se o Senhor me manda sentar, antes eu questionava, eu era rebelde, então eu questionava. Senhor, mas por que eu vou sentar aqui? Hoje não, se o Senhor me manda sentar, eu não procuro lugar, eu corro e me assento, né? Então eu perguntei: Senhor, me responde uma coisa, por que esse caderno tem que ser rosa? Aí o Senhor me respondeu: porque a maioria das pessoas que vão te seguir e que vão pedir para colocar o nome nesse caderno são mulheres. São mulheres. E são mulheres que estão com problema de alma. Então, por favor, caderno é rosa. Então, mulheres que precisam se tornar mulheres fortes pelo poder da oração. Por isso, minhas irmãs queridas, é claro que eu oro, eu falo, muitas vezes o Senhor me revela que tem homens me ouvindo e que tem homens que precisam ser libertos, que tem homens que precisam, que portas vão ser abertas para ele. Eu falo: esse irmão está me ouvindo, mas esse ministério é para mulheres que precisam acompanhar essas orações comigo, em nome do Senhor Jesus, e se tornar mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres que vai defender a sua casa, a sua família com a oração. Minha irmã, mal de mim se não fosse a oração. Então não existe oração, pessoa que faça oração poderosa. Existem as orações que são poderosas em Deus, porque nós temos que ter esse ato de orar todos os dias, a todos os instantes, a todos os momentos. É isso que eu ensino para as pessoas. Nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus. Orar é fé. É você dizer o tempo todo: Senhor, eu acredito que pela tua intervenção todas as coisas podem se fazer novas. Todas as coisas. Senhor, eu estou falando contigo
porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar essa história, né? Para que você conta, minha irmã, por que você desabafa com uma pessoa? Porque você confia nela. Às vezes você está com um problema, você vai lá e confia, desabafa com a pessoa, porque você confia, fala, irmão, eu tenho que contar isso para você, porque eu não posso guardar isso comigo. Assim é com o Senhor. Quando você conta para Ele em oração, é sinal de que você confia nele. Aí você está dando para Ele autoridade para que Ele venha e intervenha na sua vida. Então isso é oração. E quando nós oramos ali em concordância, você está concordando com aquela oração. Você, com a oração de um outro irmão, com a oração de um pastor, com a oração de um missionário, você está se fazendo com aquela oração. Então você está trazendo aquela oração para você, porque a oração, ela é como incenso, é isso que diz lá em Apocalipse, ela é como incenso que sobe até o Senhor, e os anjos de Deus vai descer com a resposta. Então quando você diz o amém, você concorda com aquilo. Às vezes aquela oração ali foi sobre câncer de mama. Aí você fala, eu não tenho câncer de mama, mas você orou, você concordou, você disse o amém. Graças a Deus você não tem um câncer de mama, mas você disse o amém. Você, irmã, você está participando para que outras mulheres sejam curadas. E a palavra de Deus diz, orais uns pelos outros para que sareis. Então, se você concordou para que outras pessoas sejam curadas, irmã, você vai ser curada em outra área da sua vida. Por isso que é importante o ministério de oração. Uma igreja que não tem um ministério de oração é uma igreja fraca. É uma igreja fraca. Uma pessoa que não tem uma vida de oração é uma pessoa fraca. Você entendeu? É uma pessoa fraca. E, minha irmã, às vezes eu passo por cada coisa que às vezes assim a pessoa fala assim, como que você suporta? Eu falo assim, você não sabe quem está aqui, você não sabe quem está aqui, porque sou uma pessoa de jejum, sou uma pessoa de oração, me tornei, não é que eu quis não, estou querendo passar que eu sou espiritual, não, eu fui forjada em Deus, fui forjada em Cristo, né? Não queria não, eu era uma pessoa preguiçosa espiritualmente, não queria saber só de ir na igreja no domingo e pronto, acabou, trabalhar durante a semana e ir na igreja no domingo e pronto, acabou, mas as coisas foram acontecendo, até que me tirou o controle, até que saiu do meu controle. Então a gente tem que se tornar essa pessoa de oração. Irmã, quantas vezes eu oro por dia? Irmã, se você orar toda hora, você está orando pouco. Você tem que ter uma vida com Cristo. Irmã, eu vou me tornar doida da oração? O psicótico da oração? Não, irmã. Você tem que se tornar uma pessoa que realmente caminha crendo que o Senhor é real. Uma pessoa de oração, ela caminha crendo que o Senhor é real. Crendo que o Senhor é real. Você está comendo e você fala, Jesus, muito obrigada, Jesus, esse pão está tão gostoso. Ô Jesus, esse pãozinho aqui está uma delícia. Você está andando na rua, você foi comprar uma coisa, você viu um preço de uma roupa, está caro aquilo. Você fala, não, Jesus, isso aqui está tão caro. Jesus, eu vou para uma outra loja. Jesus, isso aqui não está bom não. Me ajuda a escolher um preço bom. E aí o Espírito Santo te guia. Uma pessoa de oração é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo te guia. Quando você assustou, você já entrou numa loja que o preço está melhor. Aquela mesma roupa está com preço melhor. Uma pessoa de oração é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa de oração, ela vai tomar uma atitude, na hora ela sente a inclinação para virar o caminho. É isso que faz você ser uma pessoa de oração. É esse que é o benefício de você ser uma pessoa de oração. Você se torna uma pessoa guiada pelo Espírito Santo o tempo todo. Você se torna uma pessoa ungida e não uma pessoa usada pelo mundo. Está bem? Tá? Eu tenho coisas que me acontecem que eu só falo assim, estou orando pouco. Eu devo orar mais. Tá bom?
Que Jesus te abençoe e te proteja. E que você se torne uma pessoa verdadeiramente de oração. E pare com essa utopia. É utopia de ficar acreditando que existe oração de poder. Aquele irmão que faz aquela oração poderosa. Ou aquela irmã que faz aquela oração poderosa. Não. A sua oração, ela é poderosa em Deus. Se você se tornar uma pessoa de oração constante, de vida de oração constante. Tá bom? Se torne. Jogue fora toda essa preguiça espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e de fidelidade. Paizinho Santo, nos abençoe, Pai querido. Tire de nós toda essa preguiça espiritual em nome do Senhor Jesus. E nos torne pessoas verdadeiramente de oração, Pai querido. Pessoas que têm prazer. Pessoas que têm prazer em conversar com o Senhor a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, Pai, a todos os instantes, a todos os momentos. Pessoas que têm prazer em te louvar, em te adorar, Pai querido. Pessoas que têm prazer em interceder pelos outros, Pai, interceder pelos nossos irmãos, Pai querido. Pessoas que têm prazer em te dedicar louvores, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Que assim seja, Deus querido. Amém e amém. Meu irmão, coloca o seu nome no relógio mundial de oração, tá? Para que o seu nome venha para esse caderno, em nome do Senhor Jesus. Sendo homem ou sendo mulher, o seu nome vai vir para esse caderno rosa. Para esse caderno rosa, porque o Deus das maravilhas fará maravilhas na sua vida, porque pela concordância em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui na casa de uma das minhas irmãs, que é intercessora desse ministério em nome do Senhor Jesus. E com certeza nós vamos orar por esse ministério, abençoando todas as vidas de vocês. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Você não vai pagar nada por esse ministério. Eu fico falando com você porque quem me sustenta é o Senhor. Eu sou Giovana Cristina, eu só sou uma das intercessoras desse ministério. Eu estou à frente desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Então eu só quero de você que você nos ajude compartilhando. Tudo que é colocado nesse ministério foi o Senhor que me deu. O livro eu estou compartilhando ali gratuitamente, os devocionais. Então, se você quer nos ajudar, compartilhe. A Ju pode compartilhar em nome do Senhor Jesus, pode compartilhar. Você é livre para compartilhar em nome do Senhor Jesus. Assine o canal do YouTube, nos ajude divulgando. E precisando de um aconselhamento, porque quem te pastoreia é o teu pastor. Mas precisando de um aconselhamento, não hesite em pedir, marque um horário comigo, em nome do Senhor Jesus, que eu vou estar ligando para você e te aconselhando com base no livro A Obediência à Lei da Separação. A lei da separação é a lei da santificação. São processos que você tem que cumprir na sua vida, obedecer, se você realmente quiser ter uma vida santificada em Deus. Porque às vezes se fala assim, tanto em santificação, mas às vezes você não sabe nem o que você tem que obedecer. Aquele livro foi um livro que colocou a minha vida no eixo, tá? Colocou a minha vida no eixo. Você tem que cumprir regras, você tem que realmente saber como que é que você obedece ao Senhor. Aquele livro é um discipulado, É como se você estivesse reconstituindo a sua vida novamente com Deus. Para que você coloque tudo no eixo. Reconstruir com base na santificação. Porque sem santificação a gente não vê o Senhor. A gente não vê. A gente causa confusão por onde a gente passa. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Que Jesus te abençoe.